Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje, como você já está vendo aqui do meu lado, nós vamos ter um privilégio imenso de ter a presença aqui conosco do pastor Daniel de Souza, um homem que naturalmente você conhece, é uma grande referência, é um homem que inspira a muitos de nós pela sua simplicidade, pelo seu amor por Jesus, pelas suas canções compostas e cantadas. Então, pastor Daniel, queria te agradecer imensamente pelo privilégio que eu tenho de receber você aqui em meu canal nesse momento e a gente poder ter uma conversa, então, juntos aqui, muito especial a partir de agora. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Josué, um grande abraço. Para mim também é uma honra, uma grande alegria estar com você. Um abraço a todos aqueles que estão nos assistindo também. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Eu queria dizer, pastor, que uma grande referência que eu tenho exatamente de vida cristã é a sua figura, é a sua vida, né? O pastor sempre passa uma inspiração muito grande, um amor muito grande por Jesus, a maneira como o pastor fala sobre Jesus e a maneira como vive Jesus também, elas, como eu disse, me inspiram e servem exatamente como modelo para mim. E quando a gente vê na Bíblia, pastor, desde o começo da igreja, especialmente lá no livro de Atos, quando lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos, era porque as pessoas, ao olharem para os discípulos, quase que enxergavam Jesus, né? E a ideia é essa mesmo, o cristão ele precisa ser parecido com Jesus, a ideia de Deus é que a gente seja parecido com Jesus, é isso mesmo? Com toda certeza, a gente tem meditado muito sobre o propósito eterno de Deus, o propósito que estava no coração de Deus antes da criação do mundo. Nós podemos conferir no livro de Efésios, capítulo 1, o verso 4, diz que em Cristo Deus nos elegeu e nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. O verso 5 diz que em amor Deus nos predestinou para ele, para filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, note que antes de criar o mundo, Deus já queria ter uma família, queria ter filhos. Tudo isso ficou muito mais facilitado, obviamente, a partir da manifestação de Jesus, ou seja, do primogênito, unigênito, primogênito de Deus, que se tornou a referência para todos os demais filhos de Deus. É por meio dele que nós fomos feitos filhos de Deus, através de Jesus, e com essa grande responsabilidade de levarmos a sua imagem, o seu exemplo, a sua semelhança, para que Deus seja glorificado. Então, estou plenamente de acordo contigo, pastor Josué. Todo cristão deve levar a imagem de Jesus, para que Deus seja glorificado. Sim, e é um desafio muito grande, né? Porque a gente precisa exatamente, pastor, colocar Jesus em primeiro lugar em nossa vida, amá-lo acima de todas as outras coisas e pessoas, porque até mesmo o próprio Jesus falou que se a gente amar a nossa esposa, os nossos pais, os nossos filhos, ou quaisquer outras coisas mais do que o amamos, nós não seríamos dignos dele, não é? E o desafio, então, da gente exatamente priorizar o reino de Deus e a sua justiça, amar Jesus acima de todas as coisas, como eu disse, um desafio exatamente muito grande, não é? E somos muitos, ou são muitos dos cristãos que não conseguem atingir esse ponto, não é assim? É assim. Com certeza. Também? Eu vejo assim também, e é interessante que a vida de Jesus ela é muito profunda. Quem é Jesus? Jesus, no Evangelho de João, foi revelado como o Verbo, que estava com Deus, que era Deus, que estava no princípio com Deus, ou seja, a palavra, o Logos, a ação, a palavra proferida em viva voz, que trouxe à existência o universo. E é interessante que Deus enviou essa palavra em forma humana, porque o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, João 1, verso 14, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E é interessante que a palavra veio em forma humana, a palavra se tornou homem, habitou entre os homens, e essa palavra, que é o Senhor Jesus, ele é o mestre, é o Senhor sobre todos nós, sobre os seus seguidores. Ele é quem
foi originalmente o formador dos discípulos. Ele, na verdade, é o mestre de todos os discípulos, ou seja, de todos os seguidores, de todos os filhos de Deus. Essa palavra encarnada, o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus, é Senhor, é mestre. Então, exercendo não apenas a sua influência, mas o seu ensinamento, as suas palavras, o seu exemplo sobre nós, para que nós possamos vencer, obviamente, esses grandes desafios que se levantam diante de nós. De fato, não são poucos os desafios que tentam nos barrar, nos impedir, que tentam interferir nessa carreira que é proposta para nós, né? O desafio é muito grande, mas se nos colocarmos debaixo do governo de Jesus, dessa palavra encarnada que veio trazer o reino de Deus, proclamar, pregar o reino de Deus, vai dar certo. Sim, porque a vida cristã, ela é desafiadora, né? Ela é cheia de privilégios também, cheia de bênçãos, mas ela também é desafiadora. E o próprio Jesus disse no Sermão do Monte, por exemplo, que o caminho que leva ao céu, que conduz à salvação, é um caminho estreito, né? E disse também que é preciso a gente tomar a nossa cruz para que a gente possa segui-lo, é preciso negar a cada dia a si mesmo. Então a vida cristã, ela precisa ser também uma vida de renúncias, não é? Em muitos aspectos, em várias frentes, e é necessário então a gente sempre relembrar essa mensagem, porque ao que parece a gente tem visto hoje em dia muitos, como a multidão na época de Jesus, não é? Se aproximando dele apenas em busca dos benefícios e sem nenhum interesse em pagar os custos necessários para se ser um verdadeiro seguidor de Jesus, não é? Com toda certeza, pastor. E é interessante, nós, no raciocínio, a palavra criou o universo e a palavra se tornou homem, que é o próprio Jesus. Aí Jesus, né, com seus discípulos, vira para eles e diz o seguinte: olha, se alguém quer vir após mim, ou quer ser meu seguidor, ou, em outras palavras, quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, esse a salvará. Se a gente olhar para a vida de Jesus, nós vamos ver qual foi o fim da vida de Jesus, que por obediência a Deus, o Pai, ele entregou a sua própria vida, enfrentou a cruz, morreu da mais horrível, vergonhosa, humilhante morte que existe, voluntariamente, porque queria fazer a vontade de Deus e por amor a nós, para nos salvar. Ele é Senhor, mas Ele é Salvador também de todos aqueles que creem nele. Então a proposta de Jesus para sermos seguidores dele é nós obedecermos, como Paulo escreveu na carta aos Filipenses, até a morte, ou seja, até que o nosso eu seja completamente retirado da frente ou completamente anulado para que a vontade de Deus seja feita. Então nós somos seguidores daquele que, por obedecer ao Deus o Pai e por amar a Deus o Pai, foi até as últimas consequências. O discípulo de Jesus também vai até as últimas consequências para obedecer a Jesus e, como você bem falou, por amar a Jesus acima de todas as coisas. E é interessante que Jesus ele é o exemplo exatamente em todos os aspectos positivos para nós. Eu gosto muito do texto, o pastor de Pedro, quando ele diz que Jesus ele foi à frente, né, deixando as marcas das suas pisadas para que a gente possa seguir as suas pegadas, não é? Isso mesmo. Então, inclusive, nesse aspecto da submissão ao propósito de Deus, obediência, voluntariado no serviço, não é? E tudo mais, Jesus se tornou um exemplo absoluto para a gente. Né? Assim, tudo que a gente pensar, Jesus é o melhor modelo, é a melhor referência que a gente tem para seguir. Com toda certeza. Jesus é a porta, né? Jesus é o caminho e Jesus também é o alvo que Deus estabeleceu para nós. A porta, ou seja, o ponto de origem, a primeira experiência que nós temos no que diz respeito a arrependimento, a fé, batismo, tudo isso está pautado em Jesus. Jesus é o caminho. João 14 ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A dinâmica
dessa progressividade, se assim a gente pode dizer, que nos leve, nos impulsiona até o alvo que Deus tem estabelecido, que é o próprio Jesus. Porque Deus quer uma família com filhos semelhantes a Jesus. Jesus é tudo, concordo plenamente contigo. Nada está fora dele. Amém. Nele habita toda a plenitude, né? Ele é o cabeça da igreja, enfim, ele é tudo, né? É tudo. Jesus, ele é simplesmente tudo. E a nossa vida, pastor, cristã, após a gente então receber Jesus como nosso Salvador, é uma vida de fé. Paulo chega a afirmar que a gente não anda pelo que vemos, mas andamos pela fé. Ele diz também que já estamos vivo não mais eu, né, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé. Né? E como é que a gente consegue, pastor, viver então uma vida baseada na fé, andar pela fé, num mundo que valoriza demais o materialismo, por exemplo? Como que é possível? Isso é um grande desafio. Sim. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova, a convicção de fatos que se não veem, né? Mas uma coisa incrível de definição sobre a fé é o verso 6 de Hebreus, capítulo 11, onde diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, na verdade, você está tocando num ponto crucial, né, dessa dinâmica da vida cristã, de sermos salvos por Jesus e agora começarmos a caminhar como seus seguidores. O nosso objetivo, como foi o objetivo de Jesus, deve ser agradar a Deus. Qual é o maior fruto da fé? É agradar a Deus. Às vezes as pessoas não conseguem compreender que o objetivo da fé é agradar a Deus. Existem pessoas que, inclusive, estão utilizando da fé como que um recurso para satisfazer a sua própria vontade, realizar seus sonhos e coisas desse tipo. Mas Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós sempre estaremos diante dessas duas opções, ou agradarmos a nós ou agradarmos a Deus. Se pensarmos sempre em agradar a Deus, naquilo que vai glorificar a Deus, que representa a vontade de Deus, aí de fato estaremos vivendo pela fé. A fé tem o objetivo de agradar a Deus. Tudo que agrada a Deus é fé, é fruto de fé. Fantástico, top, maravilhoso. E a vida cristã, ela é também uma vida de santidade, não é? O cristão, ele precisa ser santo. E como a gente conseguir viver uma vida cristã de santidade ficando rodeado de pecado? Hebreus fala que o pecado tão de perto nos rodeia. Não é? Como ser santo vivendo tão rodeado de pecado, pastor? É interessante que eu tenho meditado ao longo desses anos sobre essa questão da santidade, e uma das coisas que o Espírito Santo, o Senhor, nos revelou, que nos ajudou muito, porque eu concordo plenamente contigo, são desafios. Se formos pensar na santidade, é algo que deixa a gente de cabelo em pé. A gente fica de fato apavorado, né? Como viver em santidade, como ser santo num mundo tão corrompido como esse, tão sujo, tão alheio à vontade de Deus. Mas um dos significados de santidade, se não o principal, é separação. Eu citei o texto de Efésios 1, verso 4, onde Paulo diz que nós somos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Essa santidade e irrepreensibilidade vem como resultado de estarmos diante dele. Tem outro texto que eu gosto muito, se não me falha a memória, Gênesis, capítulo 17, quando Deus fala com Abraão, e o Senhor diz o seguinte: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É isso mesmo, é lindo então, isso. Andar na presença de Deus vai culminar ou resultar na perfeição das nossas vidas. Então, eu não vejo Deus como alguém que nos cobra, né, que está sempre nos pressionando para vivermos em santidade. Nós não temos condições em nós mesmos. Eu vejo Deus como um Pai amoroso que nos convida para perto dele, para vivermos com ele, para vivermos em comunhão com ele. Nesse envolvimento com Deus, nessa comunhão com Deus,
nessa vida próxima de Deus pela fé, aí seremos de fato santificados, aperfeiçoados, limpos, né, completamente libertos de todas essas coisas que comprometem a santidade, que são próprias deste mundo. Então, eu vejo a santidade e a perfeição como resultado da intimidade, da comunhão com Deus. Certo, ótimo. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente pega um pouco dele para nós, né? Aleluia, isso aí. A gente vai se diminuindo, abrindo mão de algumas coisas em nós, para que ele apareça, né? Convém sempre que ele cresça e que a gente diminua. Aleluia, isso aí. Não é assim? Isso mesmo. E uma marca do cristão também, pastor, é o amor, né? Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se nós nos amássemos uns aos outros. E como viver exatamente, então, assim, uma vida de amor numa sociedade tão egoísta, tão individualista como a nossa atualmente? Ou desde sempre, né? Eu acho que a sociedade, de modo geral, sempre foi assim. É verdade. Eu penso que, para vivermos o amor, precisamos estar bem resolvidos em 3 questões, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Se essa questão estiver bem resolvida, já seremos, na verdade, capacitados e potencializados a amar o próximo. E o terceiro aspecto é aborrecer a nós mesmos, porque Jesus, quando fala com os seus discípulos, ele fala sobre aborrecer a própria vida, né? Odiar a sua própria vida. Na verdade, renunciar a si mesmo, né? Porque a tendência natural do ser humano é amar a si mesmo. Sim. Se estivermos amando a nós mesmos, já estaremos comprometidos a nível de amar a Deus e amar o próximo. Porque amar a Deus e amar ao próximo, inevitavelmente vai aborrecer a nossa própria vida. Então, para que você ame a Deus e ame as pessoas, pode ter certeza de que você será contrariado, mas isso faz parte. Deus deve ser amado acima de tudo e de todos. O próximo deve ser amado. E nós devemos aborrecer a nós mesmos. Odiar a nós mesmos. E a vida cristã, pastor, também, como o próprio nome vida sugere, ela é um processo, né? Precisa haver exatamente uma continuidade. A gente começa a seguir a Cristo, mas é simplesmente um começo de algo muito longo que vem pela frente, né? Algo que Jesus fala, por exemplo, né, no Sermão do Monte, quando ele diz, olha, estreita é a porta, né, e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos são, na verdade, os que entram por ela. Mas Jesus primeiro fala de uma porta e depois fala de um caminho. Ele não fala primeiro de caminho e depois porta, né, trazendo exatamente a ideia de que ao passarmos por esta porta, que é o próprio Jesus, aí sim a gente começa a trilhar um caminho. Então, é uma vida exatamente que vem a partir do momento que a gente passa pela porta chamada Jesus, e o caminho a propósito também é o próprio Cristo, como ele afirmou no dos 7 eu sou dele lá no Evangelho de João, né? E existem alguns elementos, pastor, que são fundamentais para o nosso fortalecimento e até para a nossa sobrevivência na vida cristã. Do seu ponto de vista, pastor, o que não pode faltar na vida de um cristão? Para que ele seja forte, para que ele se desenvolva, o que tem que ter? Em primeiro lugar, o Espírito Santo, certo, que é uma pessoa coigual a Deus, o Pai, ao Filho, Jesus, mas que é pouco divulgado. Não se fala muito sobre o Espírito Santo, não se dá... É o Deus esquecido, né? Isso aí. Você resumiu muito bem. Então, além da pessoa do Espírito Santo, porque quem é o Espírito Santo? Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode receber, mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós. E Ele vos ensinará todas as coisas. Então, a pessoa do Espírito Santo, que mora no nosso corpo, mora na nossa casa, nosso corpo é o templo, é a casa, é o santuário do Espírito de Deus, e às vezes as pessoas se assustam um pouco com essa mensagem,
mas João 14, verso 23, se não me falha a memória, Jesus nos tranquiliza e nos ajuda a compreender a importância do Espírito Santo, porque ele diz o seguinte: olha, aquele que me ama, o Pai também o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está dizendo, o Pai e eu viremos para morar naquele que me ama, naquele que ama o Pai. Como isso acontece? Acontece através do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo em nós comunica o Pai e o Filho. Através do Espírito Santo, o Pai e o Filho moram dentro de nós. Mas assim, o Espírito Santo, como você já resumiu bem, Deus esquecido, que não nos esqueçamos dele, a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é o alimento. Pastor, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas nós vivemos um tempo de muita superficialidade, as pessoas não leem a Bíblia. É um analfabetismo bíblico, né? Isso uma expressão que eu uso de vez em quando. Isso mesmo. Então, assim, a leitura bíblica... Bom, alguém vive sem se alimentar? Eu acho que não. Dependendo do tempo que a pessoa está sem comer, fatalmente ela vai morrer. E eu penso que isso também acontece. Pode ocorrer e pode acontecer com aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Jesus ensinou, né, repetindo inclusive o que foi proclamado pelo Senhor através de Moisés: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, pessoa do Espírito Santo, a palavra de Deus, contato diário, contínuo, meditando, estudando, o que o pastor ministra, prega no culto, reler, estudar, conferir, se tiver alguma dúvida, perguntar. Isso é muito importante para nutrir, fortalecer, santificar a vida de qualquer pessoa. E a oração. Então, a pessoa do Espírito Santo, a palavra de Deus e a oração, que é uma comunicação com Deus. E sobre a oração, eu quero fazer a seguinte observação. Não aquela oração onde nós falamos sem parar, mas aquela oração onde nós falamos a Deus, mas disciplinamos os nossos ouvidos para ouvir a Deus também. O ponto alto da oração é quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Então, assim, pessoa do Espírito Santo, cultivarmos essa amizade com ele, leitura bíblica contínua e oração também, diálogo com Deus, falar com Deus e ouvir a Deus. Isso não pode faltar para qualquer cristão. Se tem que ser forte, tem que fazer isso daí, né? Para resistir, para vencer, para crescer, né? Para agradar ao Senhor. Porque se não cresce, tem alguma coisa de errado, né? Se ao termo do filho, ele é pequenininho e ele não se desenvolve, se ele não cresce, se ele não amadurece, ou está doente, né? Ou, enfim, tem alguma deficiência muito séria, exatamente. E vai acabar sendo conduzido à morte mesmo. Não é? Então, temos que desenvolver a nossa salvação. Paulo orienta isso, né, aos Filipenses: desenvolver a salvação com temor e tremor, né? É o processo da santificação. Enfim, a cada dia crescer mais, a cada dia permitir que Jesus apareça através da nossa vida. E aí, pastor, a gente já caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, a Bíblia mostra que a igreja é a noiva de Cristo. E a gente tem que viver, então, aguardando exatamente esse retorno de Jesus, esse encontro, esse casamento, assim, simplesmente fantástico, né? De vez em quando casa um famoso aí, é dito, é o casamento do ano. Mas o casamento da igreja com Jesus é o casamento dos séculos, é o casamento da história, né? Como a igreja, como nós, como noiva de Cristo, precisamos, podemos e devemos, então, nos preparar para esse encontro, finalmente, com o nosso Jesus. Pergunta maravilhosa. Esse é um dos temas que eu mais aprecio nas Escrituras, que mexe profundamente comigo. Não sei se é porque meu nome é Daniel. Né? Daniel é um baita de um profeta, né? De Apocalipse e tudo mais. É verdade, mas eu amo a vinda do Senhor Jesus. É algo que mexe. Eu creio que é o ensino mais atual, né, pastor? Sim. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, o que resta acontecer? Jesus já veio, né? O Verbo já se fez carne, viveu entre nós.
morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, foi exaltado, né, à destra de Deus. Só está faltando a vinda do Senhor Jesus. E ele, em Apocalipse, ele garante, dizendo: certamente venho, eis que venho sem demora. Então eu creio que, inclusive, essa sua pergunta é incrível, maravilhosa, porque ela acaba nos ajudando numa pergunta anterior que você fez sobre vivermos nesse mundo em santidade. Quando nós temos essa expectativa, estamos sintonizados, ligados nessa verdade sobre a vinda do Senhor Jesus, compreendendo que ele vem num dia e numa hora que ninguém espera, que ninguém sabe, que a vinda do Senhor é certa, ele virá como ladrão de noite, que devemos vigiar, devemos estar prontos, apercebidos, de pé, preparados. Isso influencia radicalmente a nossa forma de viver e de agir. Se eu estou bem conectado, harmonizado, sintonizado com a vinda do Senhor Jesus, como noiva, como o pastor mesmo observou, quando o casamento é marcado, a vida da noiva muda radicalmente, ela só vai pensar nisso. Inclusive, eu ouvi um pastor falando uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse: se você não pensa na vinda de Jesus, é que fatalmente você não vai estar lá, você não vai estar com ele, você não vai com ele. Porque isso não é a noiva, não tem nada a ver com você, você não pensa nisso. A noiva normal, a vida dela vai ser em função das bodas, do casamento. Então, se somos de fato igreja, somos discípulos, somos filhos de Deus, o nosso coração de fato vai estar voltado para o Senhor, para a vinda de Jesus. E aí, essa certeza da vinda de Jesus vai influenciar a nossa forma de ser e de agir. Amém. E ela está muito próxima, né? Olha... A Bíblia diz que está mais perto agora do que quando nós começamos a crer. Então, pastor, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Foi muito enriquecedora, foi de muita valia, de muito aprendizado. Ouvir o pastor falando sobre Jesus, falando sobre a Bíblia, falando sobre o cristianismo de modo geral, sempre nos inspiram e nos ensinam bastante. Então, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela sua participação aqui com a gente. E aí, você que acompanhou a gente nessa conversa aqui e curtiu, porque eu tenho certeza que você curtiu, eu queria que você desse exatamente essa curtida aqui no nosso canal, tá? Tem um joinha aí embaixo, é só você dar uma clicada nele aí. Queria que você deixasse também algum comentário, de repente, qual foi a parte que mais te tocou, qual foi a frase aqui, ou o momento dessa nossa conversa que te fez refletir profundamente. Deixa aqui nos comentários também. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhecer. E também, além de tudo isso, eu queria que você se inscrevesse aqui em nosso canal, também ativasse o sininho, para você receber sempre as nossas novidades, as nossas notificações. Nós estamos movimentando bastante o nosso canal nesse período, você tem visto isso, e eu queria que você não perdesse, não ficasse de fora de nada que a gente tem postado aqui, tá bom? Quero contar então com você. E pastor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Desejo que Deus abençoe, ou a propósito, continue abençoando a sua vida, seu ministério, seus projetos, abençoando a sua família, enfim, que aonde o Senhor for e aonde a sua palavra for levada, não é? Seja por meio da música, seja por meio de uma pregação, seja por meio de uma postagem numa rede social, que o Senhor, pastor, seja exatamente um instrumento de Deus e que Jesus seja visto através de tudo aquilo que você disser, tudo aquilo que você fizer, porque eu sei que é para a glória do Senhor que você faz tudo. Tá certo? Obrigado, pastor. Obrigado. Uma alegria. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Um abraço, então, pessoal. Até a próxima. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Valeu.